vida é como um sopro, tudo passa sem parar. O que hoje é muito bom ainda vai se acabar. Sem nada eu vim ao mundo, e como vim assim eu vou, e ao pó eu vou voltar, porque de pó formado sou. Regressiva é a contagem quando conto os meus dias, vendo aqueles que eu amo envelhecendo sem parar. Não há tempo pra esquecer o que de fato tem valor, porque todos que eu conheço vão embora no final. Sopro, tudo passa sem parar. O que hoje é muito bom ainda vai se acabar. Sem nada eu vim ao mundo, e como vim assim eu vou, e ao pó eu vou voltar, porque de pó formado sou. Regressiva é a contagem quando conto os meus dias, vendo aqueles que eu amo envelhecendo sem parar. Não há tempo pra esquecer o que de fato tem valor, porque todos que eu conheço vão embora no final. Tempo de amar, ousar a perdoar e aproveitar o que Deus nos deu. É tempo de viver, é tempo de escolher, é tempo de espalhar o amor. Aproveitar o que Deus nos deu. É tempo de viver, é tempo de escolher, é tempo de espalhar o amor. Boa noite. Quero desejar boas-vindas, primeiramente, a todos vocês que estão assistindo este culto. Vamos dar início a ele. E eu convido a todos vocês que, nesse momento, aí nas suas casas, estejam prostrando em oração. E vamos orar para dar início a este culto. Querido Deus, eterno Pai,
Eu te agradeço, Deus, por esses hinos entoados. Eu te agradeço, Deus, pelo culto de hoje, Pai. Eu te agradeço por esse dia. Te agradeço por nossas vidas, Pai. Eu te peço que esteja nos abençoando neste momento, Pai. Eu te peço que esteja abençoando cada irmão aqui aí na sua casa, Deus, que está agora assistindo este culto, Pai. Que esteja abençoando eles, Deus, e que essas mensagens estejam chegando aos corações deles, Pai. Eu te peço que esteja abençoando este culto, esteja usando, Pai, o pastor que irá transmitir a Tua palavra, Pai. Eu te peço que esteja abençoando cada dia mais e mais os Teus servos, Deus. Eu te peço que esteja nos abençoando nesses tempos difíceis, Pai. Para a glória de todo o Teu reino, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Agora, para dar continuidade, eu convido os irmãos que aí nas suas casas abram suas Bíblias em Isaías 43, do 1 ao 5. Amém. Mas agora, assim diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel. Não tema, pois eu o resgatei. Eu o chamei pelo nome. Você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. E quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, você não se queimará. As chamas não deixarão em brasas. Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Dou o Egito como resgate por você, a Etiópia e Sebá, em troca de você. Visto que você é precioso e honrado à minha vista, e porque eu o amo, darei homens em seu lugar, e nações em troca de sua vida. Não tema, não tenha medo, pois eu estou com você. Do Oriente trarei seus filhos, e do Ocidente ajuntarei você. Amém. Agora eu convido o Ministério de Louvor. Dê-me, ó Deus, um coração puro. E renova um espírito em nós. Não retire de nós o teu espírito. O teu Espírito. Quero aprender com os meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mas difícil é continuar no eu e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. De Deus. Quero aprender com os meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mas difícil é continuar no eu e viver no mesmo desespero e ficar pra trás.
morte terrível pra me salvar. Por isso eu declaro, eu amo esse Deus. Que desceu do céu, ele é o Cordeiro de Deus, o príncipe da paz. Ele é a raiz de Davi, ele é o leão de Judá. O que vão pensar de mim, eu quero é Deus. E não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Amém. Novamente, eu convido os irmãos que aí de suas casas estejam abrindo em Isaías 41, 13. Ele está fazendo a leitura dele agora. Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que o segura pela mão direita e lhe diz, não tema, eu o ajudarei. Amém. Agora, para a dedicação de dízimos e ofertas, os irmãos podem estar entrando em contato com o tesoureiro da igreja, ou ele poderá estar em contato com vocês. Jesus conquistou na cruz, é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus pra nós, tomamos posse, é nossa herança. Toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar. Nossas vidas para receber e nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus pra nós, tomamos posse, é nossa herança. Toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar.
nossas vidas pra receber, e nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Oremos. Senhor Deus, eu te agradeço, meu Pai, por esse dia e por essa oportunidade, meu Deus, da gente estar te cultuando, meu Pai. Nós sabemos que muitas pessoas não têm essa oportunidade. Eu te agradeço por ela. Em nome de Jesus, eu também te agradeço, meu Pai, pelos dízimos e ofertas, meu Deus, que serão ofertados. Também peço pelo pastor Marcos, que em nome de Jesus, meu Deus, a mensagem dele seja uma bênção para nós, meu Pai. Que o Senhor use para que o Senhor fale conosco. Em nome de Jesus, amém. Passa a palavra para o pastor Marcos. Graças a paz do povo de Deus. Nós estávamos até que já realizando nossos cultos presenciais, mas infelizmente hoje se fez necessário que voltássemos a fazer uso desta ferramenta para transmitir via online, de forma que nós estaremos hoje entrando em sua casa através da mídia social e convido você, meu irmão, a estar juntamente conosco, meditando na palavra de Deus, a estar também orando para que tudo dê certo. Nós pedimos para que você esteja orando para que os motivos que nos levaram a ter que fazer esse culto online, nessa noite não presencial, estejam sendo resolvidos. Os irmãos já sabem qual é a razão de não estarmos presencialmente, mas estarmos transmitindo através do canal no YouTube. Desde já eu convido você, meu irmão, a abrir sua Bíblia na primeira carta de João, no capítulo 1. Nós iremos ler todos os 10 versículos. Eu vou dar um tempo para você encontrar a sua Bíblia, abri-la lá quase que no final, para estarmos lendo nesta noite. Ok, diz assim a palavra do Senhor. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam. Isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou. Nós a vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco.
Nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. E escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecados, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Até aqui. Agora eu convido você que está no seu lar, você que nos acompanha nessa hora, a fechar seus olhos, curvar sua cabeça, aquietar-se aí no seu lar. Também convido o Ministério de Louvor que está conosco nessa noite a estar fazendo a mesma coisa. Está fechando os seus olhos e está também orando ao nosso Pai, pois nós apenas iremos dirigir essa oração, mas é importante que você também esteja orando. Vamos lá. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Senhor, nós somos imensamente gratos pelas tuas misericórdias. Nós sabemos que o Senhor é que cuida das nossas vidas, que é o Senhor que nos sustenta, é o Senhor que nos mantém de pé. Pois tu sabes o quanto imperfeito nós somos e o quanto nós precisamos cada dia da tua graça, o quanto precisamos a cada instante das tuas misericórdias. Nós nem mesmo, ó Pai querido, sabemos adorar como o Senhor merece ser adorado. Mas apesar disso, Pai, nós nos prostramos diante do Senhor para glorificar, para exaltar o teu santo nome. Nós queremos fazer isso de todo o nosso coração. Nós queremos aprender do Senhor. Por isso, meu Pai, nessa hora nós clamamos que o Senhor nos use como instrumento na transmissão da tua palavra. Que o Senhor venha falar aos nossos corações. Que o Senhor esteja nos falando de maneira tal, Pai, que possamos ser assim impactados e comprometidos mais e mais com a tua palavra, com o teu reino, com a glorificação do teu santo nome. Deus querido, Deus amado, nós não sabemos até onde chegará esta mensagem que estamos agora a proclamar, Pai. Mas o Senhor o sabe. De forma, Pai querido, que aonde ela chegar, aos olhos que estarão vendo, os ouvidos que estarão escutando, que possa falar ao coração, possa penetrar nos seus corações a ponto de promover mudança, promover reflexão. Por isso, Paizinho, nós oramos ao Senhor, agradecendo pela oportunidade que o Senhor nos dá de ter a tua palavra à mão, de poder fazer uso dela, de poder desfrutar daquilo que ela promete. Assim, meu Pai, nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, meus queridos. A mensagem que queremos entregar hoje, dentro da permissão do Senhor, segundo a vontade do Senhor, nós queremos falar sobre a fonte da alegria. Já é sabido, embora essa primeira carta, o João não coloque o seu nome nela, né, não esteja dito aí que é o João, o escritor, há um consenso por conta... Tem alguém ali, meus irmãos? Há um consenso entre os estudiosos por conta da semelhança que há nessa carta com o escrito do Evangelho que leva o nome de João. E o João escreveu esse texto aproximadamente no ano 90 depois de Cristo. E o que é interessante é que o João inicia a declaração, né, que há aí, João vai declarar ter escrito para dar garantia de vida eterna aos seus ouvintes, aqueles que eram alvo deste evangelho.
aqueles que creem no nome do Filho de Deus. O João está escrevendo justamente para fortalecer e para fundamentar esta crença de que aquele que crê em Cristo Jesus tem a vida eterna. A incerteza dos seus leitores, que era para quem João estava escrevendo, ela causava uma condição, provocou uma condição espiritual naqueles irmãos, causando, de certa forma, uma desordem, um conflito, uma dúvida, por conta de uma falsa doutrina que estava se propagando naquela época em que o João, aproximado aí no ano 90 depois de Cristo. E essa doutrina ela era uma heresia que antecedeu ao gnosticismo, do século II, que ensinava justamente que a matéria era essencialmente ruim e o espírito era essencialmente bom. De forma que, nessa doutrina, eles entendiam que as ações do corpo, da carne, não interferiam de forma alguma na condição espiritual daqueles que estavam numa condição elevada de conhecimento. Era a ideia de que quanto mais se conhecesse, isso indicava uma condição espiritual elevada, então os feitos da carne não interfeririam no espírito. O João escreve justamente para combater isso, porque essa heresia propagada por alguns falsos mestres da época chegou ao ponto de, nessa mensagem, ela chegava ao ponto de negar a própria ressurreição de Jesus. Então, a mensagem de João tem como tema o Verbo encarnado. No cristianismo, as atitudes morais deviam e devem estar em comum acordo com a mensagem comunicada, com a mensagem pregada. Então, a condição moral da pessoa que fala, da pessoa que se diz cristã, essa condição deve estar em acordo com a mensagem, com aquilo que ele crê, fazendo, então, um contraste entre o gnosticismo. Então, por causa desses falsos mestres que propagavam ensinos falsos, chegando a negar a ressurreição de Cristo, João escreveu esta carta. E aí nós vamos aprender, justamente como o apóstolo João, que o Senhor da vida, veio tornar possível a comunhão, uma comunhão plena. João, ele menciona nesta carta, nesse primeiro capítulo, ele menciona a eternidade de Cristo, referindo-se a ele como o que era desde o princípio. Essa referência, ela não é uma referência ao início do ser humano, à criação humana, mas ela faz referência à estadia de Jesus com o Pai, lá na eternidade. Tanto é que, no versículo seguinte, o João vai afirmar isso, que o Verbo, que agora que o João tinha testemunhado a sua encarnação, lá no princípio, ele estava com o Pai, lá na eternidade. O João reafirma isso. Ele vai falar sobre esse assunto. O significado é determinado por aquele que estava com o Pai, lá no versículo 2. Então, o Verbo da vida esteve na terra. A mensagem do João é justamente isso. Ele está contrastando aquela mensagem dos gnósticos, da heresia gnóstica, que dizia, que mencionava, que chegava a negar a ressurreição de Jesus. Então, quando João afirma e fala sobre o Verbo encarnado, ele está falando sobre a segunda pessoa e que ele havia testemunhado a sua encarnação. Ele diz que tocou, ele diz que ouviu. Ouviu ele falando, esteve presente. Então, o Verbo da vida esteve na terra. Ele é o eterno Senhor da vida, que estava com seu Pai na eternidade, embora João não faça referência ao título de apóstolo, porque o João é a testemunha.
embora ele não faça referência ao título de apóstolo, ele menciona as características de um apóstolo legítimo, que é justamente o ter sido testemunha ocular, ter ouvido e ter tocado. Embora nos nossos dias alguns chame para si esse título de apóstolo, nós vamos aprender biblicamente que esse ministério apostólico, ele foi finalizado justamente com a morte do João apóstolo, porque, segundo os estudiosos, ele é o último dos 12 a falecer. Então, quando morre o João, findou-se esse ministério apostólico. Porque nós vamos encontrar as características, a necessidade se dava para ser esse apóstolo. Ele tinha que ter visto, andado com Jesus. Ele tinha que ter presenciado Jesus. E aí isso já aconteceu há mais de 2000 anos. Né? Então, o João, ele tocou e ouviu o Senhor da vida. O João dá testemunho para que a igreja revigore a sua fé e esperança na eternidade, que fora selada pela manifestação do verbo da vida. A igreja precisava voltar a isso, ter isso em mente, ter isso centralizado. Não era naquela coisa que causava dúvida. Pois se Jesus, o próprio Paulo já havia mencionado sobre a ressurreição de Jesus. Quando ele escreveu aos Coríntios, ele disse, olha, se ele não ressuscitou, é vã a nossa pregação. Então, o gnosticismo chegava a rejeitar a encarnação e a ressurreição do Senhor. Então, o verbo da vida é o caminho para a comunhão. João afirma que a base da comunhão é justamente a encarnação de Cristo. É interessante isso, porque o João está exortando a igreja para que ela tenha uma comunhão plena. Você vai observar que no capítulo, em vários momentos, João chama a atenção para a comunhão. E aí ele vai desenvolver justamente esse pensamento de que a base da comunhão é a encarnação de Cristo Jesus. Porque é justamente porque Jesus esteve nessa terra, pisou na terra, ele é o verbo encarnado. E aqueles que são atingidos e que olham para Jesus, olham para a cruz, essas pessoas são irmãs em Cristo Jesus. Se tornam filhos de Deus. E por se tornarem filhos de Deus, é dito para essas pessoas para que elas vivam em comunhão. O João vai afirmar isso no versículo, lá no final do versículo 4, porque é o primeiro bloco. E aí o João vai apresentar aí 3 níveis desta comunhão, que deve ser vivenciada pelo povo de Deus. O João vai apresentar aí 3 níveis de comunhão cristã. E quais seriam esses níveis de comunhão que o João apóstolo apresenta aí? O primeiro nível que o João fala, no versículo 1 ao 4, onde se dá esta comunhão. Ele diz que está escrevendo justamente para isso. Ele está escrevendo à igreja justamente, ele usa a palavra conosco, para dizer, para que vocês tenham comunhão conosco. Ou seja, o que significa? Qual é o primeiro nível? É a comunhão entre irmãos, a comunhão de uns aos outros. A irmandade cristã deve existir, essa irmandade deve gerar esta comunhão, porque esta comunhão que o João está falando, ela tem como base a encarnação de Jesus. Então, se nós buscarmos viver como irmãos, tendo como base a encarnação de Jesus, isso nos impulsiona a comunhão plena, a comunhão entre irmãos. O João está exortando para que isso aconteça. O nível de comunhão entre irmãos se dá através do conhecimento do verbo da vida. Quem é o verbo da vida? Jesus o Cristo, que encarnou.
que os gnósticos estavam negando, e o João está reafirmando. E o João usa justamente o seu testemunho. Ele reafirma o seu testemunho. Ele diz: nós tocamos, nós ouvimos, nós vimos. João presenciou o ministério de Jesus, terreno, porque João andou com ele. E aí ele está reafirmando baseado em quê? Por que os cristãos devem se esforçar para viver em comunhão? Porque a base é justamente a encarnação do Cristo. Ele é o verbo da vida. Pois nele a vida eterna estava sendo revelada. E o João era testemunha, agora havia anunciado aos irmãos o que tinha visto e ouvido. Ou seja, o João estava certo de que, se os seus ouvintes absorvessem e crescem no seu testemunho a respeito de Jesus Cristo, a comunhão, ela daria resultados. Teria resultados. Quais seriam esses resultados? O primeiro deles, alegria plena. Esses irmãos, essa comunidade que tem como base, que vive em comunhão, e essa comunhão se fundamenta, se baseia justamente na encarnação de Jesus, essa comunhão, ela conduz a uma alegria plena. Essa alegria anunciada por João tem como base a comunhão cristã. Ou seja, esses irmãos, essa comunidade, vamos dizer aqui, que por causa da fé em Cristo, por crer em Jesus, eles vivem em comunhão. Essa comunhão se fundamenta em quê? Na encarnação de Jesus. E essa comunhão, ela é base para a alegria. Ou seja, a comunhão que o João está falando aí, é a comunhão que olha para Jesus. Porque nós olhamos para Jesus, nós devemos viver em comunhão. Uma vez que vivemos em comunhão, essa comunhão que o João está falando, ela se torna base para a nossa alegria. Para uma alegria plena. A alegria dos leitores dependia dela e também a do apóstolo. É interessante isso. A alegria daqueles que o João está escrevendo para eles, ela depende dessa comunhão. Dessa comunhão entre irmãos, essa comunhão que se fundamenta na encarnação de Jesus, no Verbo encarnado. E também a do apóstolo. Tanto é que o apóstolo usa, justamente lá no versículo 3 em diante, ele usa essa expressão, ele estava escrevendo para que eles tivessem comunhão. Ele usa a palavra conosco. Então, ele se inclui no meio. O apóstolo se inclui no meio. A outra coisa, a outra situação, o resultado desta comunhão, é que agora o que isso gera, além de alegria plena? Isso gera união, deve gerar unidade. É interessante que, quando nós encontramos o legislador Esdras, lá no Antigo Testamento, quando ele retornou para ensinar a lei ao povo que havia regressado do cativeiro, tem um momento em que, quando o Esdras começa a anunciar, começa a ensinar sobre a lei de Deus, aí vai ser dito assim, o escritor bíblico vai registrar isso, que todo o povo, toda a nação, que era a nação, povo de Deus ali, que havia retornado, eles pararam e ouviram como uma pessoa.
dá a ideia de um silêncio, de uma atenção estarrecedora ao que aquele homem de Deus estava ensinando, que era o Esdras. Ele estava ensinando a lei do Senhor. Então, esta comunhão que se baseia na encarnação de Jesus, ela é base para a alegria plena. Ela é base para a união, para a unidade cristã. O povo de Deus vai andar, então, é para viver unido. Agora que a igreja acolheu a mensagem que João anuncia, devia prevalecer a igualdade entre irmãos. Veja que João diz no versículo 3, parte A. Sim, o que vimos e ouvimos, isto vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. Essa comunhão, essa unidade, que é baseada na encarnação de Jesus, que tem como base a encarnação de Jesus, ela nos torna filhos de Deus, diz que nós somos filhos de Deus, e ela nos coloca em igualdade. Não há acepção de pessoas como filhos. Ora, o João é apóstolo de Jesus. Ele é testemunha do ministério de Jesus na terra. João andou com Jesus e ele esteve com ele no episódio da crucificação. O João apóstolo era o único que estava lá e foi o João apóstolo que ouviu de Jesus na hora da agonia da morte. Jesus vai falar para o apóstolo João que estava ali e vai dizer para ele, Jesus até na hora da morte, ora, Jesus era o filho mais velho de Maria. E naquela época, dá para se perceber de que quando Jesus está sendo crucificado, dá para se perceber que o José certamente já havia morrido, porque ele não aparece mais na narrativa bíblica. E aí, depois dele, possivelmente depois de Jesus, provavelmente seja o Tiago, que mais tarde vai se converter e aí vai ser registrado pelo Lucas, lá em Atos dos Apóstolos, que o Tiago ele tem um encontro com Jesus depois da crucificação e depois da ressurreição. O texto vai dizer que Jesus vai aparecer para o Tiago. Então é quando acontece a conversão do Tiago, esse Tiago que tem um livro na Bíblia, lá quase no final, né? Antes de Pedro, antes de 1 Pedro, é o Tiago, esse Tiago, irmão de Jesus. Mas quando Jesus está na agonia da morte, então o Tiago diz para o João, João, eis aí a tua mãe. Mulher, eis aí o teu filho. Certamente o Senhor estava lembrando desse cuidado, do cuidado de Maria, para que o João cuidasse. Né? Embora a igreja pense de que ali, naquela declaração de Jesus, a igreja romana pense de que Jesus está dizendo que Maria passa a ser a mãe da humanidade. O que é interessante, que o João não é o representante da humanidade ali. Ele não é o representante da humanidade para dizer que, pelo fato de Jesus estar dizendo que João é o filho de Maria, o João não é o representante da humanidade ali. Se pudermos dizer, há uma certa... Porque, assim, o representante da humanidade é o Adão. E o representante do novo homem é o segundo Adão, que o Paulo fala quando ele escreve aos Romanos. Então, o resultado, união, unidade. João, ele era um apóstolo legítimo, mas ainda assim, ele não se colocou acima dos outros. Ele viu que como homem de Deus, como servo do Senhor, era importante essa comunhão como irmãos.
porque isso resultava em alegria, isso resultava em união, em unidade. Né? Se João ele diz que anuncia essas coisas para que também os irmãos desfrutem dessa comunhão. Nós vamos aprender aí, meus queridos, você que nos escuta agora, que a alegria no Senhor tem como base essa comunhão entre irmãos. E nós não devemos deixar que os defeitos que estão presentes em nós causem afastamento ou quebra dessa comunhão. Não espere mais do outro. Não julgue o outro. Quando eu passo a perceber as coisas a partir do entendimento de que eu sou capaz de cometer erros, eu não posso olhar para o meu irmão e julgá-lo achando de que quando ele cometeu um erro, eu devo virar as costas para ele. Não é assim. Como povo de Deus, nós devemos nos unir, vivermos uma comunhão verdadeira, porque isso resulta em alegria, isso resulta em unidade, e não divisão. Eu passo agora para o segundo princípio, o segundo nível que o João fala sobre a comunhão. O segundo nível que o João apresenta aí, no versículo 5 ao 7, ele vai falar agora, ele diz assim, ele fala primeiro, ele escreve para que tenham, ele diz assim, eu estou escrevendo para que vocês tenham comunhão conosco. E aí ele diz, porque temos comunhão, aí ele vai dizer o segundo nível. Ou seja, o primeiro nível, que é lá a comunhão, ele se dá por causa do segundo. Que o segundo é, temos comunhão com Deus e com Jesus Cristo, seu Filho. Aquela comunhão lá do primeiro, o conosco, o entre irmãos, ela se dá porque há essa comunhão com o Pai e com o Filho. E é isso que o João está escrevendo, é por isso que o João está escrevendo. João havia ouvido a mensagem anunciada por Jesus. E essa mensagem estabelecia um padrão moral que contradizia a mensagem gnóstica. Estabelecia um padrão que era que contradizia totalmente aquilo que os mestres gnósticos ensinavam, que eram indiferentes à condição moral do iluminado. Eles pensavam que o iluminado não tinha problema nenhum com a imoralidade. Por quê? Porque a imoralidade não interferia na questão do espírito, porque o espírito estava pronto. O espírito era santo. E não poderia ser contaminado com a imoralidade da carne. A mensagem do João vai contrária a isso. A mensagem ouvida por João era que Deus é luz e nele não há treva alguma. Foi isso que o João escutou do Senhor Jesus. Olha, lá no primeiro ponto, nos primeiros versículos, do versículo 1 ao 4, o João diz assim, olha, eu estou pregando, eu estou comunicando a vocês aquilo que ouvi. Aí agora, ele está dizendo o que ouviu. O que foi que ele ouviu do próprio Jesus? Ele vai dizer que isso é a base para o padrão moral, para a mudança de vida. Deus é luz e nele não há treva alguma. O padrão estabelecido aqui é, quem está em comunhão com Deus, anda na verdade. É o que o João está dizendo. Quem está em comunhão com Deus e com seu Filho Jesus, anda na verdade. Veja que o João afirma no versículo 6, se dissermos que temos comunhão com Ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. O que é que o João está dizendo? Que quem diz que anda na verdade, mas não tem comunhão com o Pai, como é que a comunhão com o Pai é falada aí que o João diz? É aquela comunhão que resultou e que resulta na comunhão de uns com os outros. Ora, se eu estou dizendo que tenho comunhão com o Pai,
mas não tenham comunhão de uns com os outros, aí o João disse, olha, você está dizendo isso, mas você está mentindo. A verdade não está em você. Por isso que é o que ele está dizendo no versículo 6. Se dissermos que temos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Ou seja, essa comunhão aponta para uma vida transparente. Não está em trevas. É transparente. Ou seja, o cristão ele não pode ter duas vidas, duas caras. Embora hoje, por conta do Covid, a gente tenha que usar máscara, não é? Já pensou um negócio desse? Todo mundo tem que usar máscara. No contexto cristão de vida transparente, o que o João está querendo dizer é, você anda na verdade, não use máscara. Mas não é essa máscara aí que a gente tem para se proteger. É aquela máscara que diz que eu tenho duas caras. Uma cara que todo mundo vê e outra que só eu e Deus conhece. Porque nós não conseguimos nos esconder de Deus. O João está dizendo, não, a comunhão, ela não é assim. Ele escreveu para que aqueles irmãos tivessem comunhão em comum. Essa comunhão, ele diz que ela existe e deve ser buscada porque temos comunhão com o Pai e com o seu Filho. Né? Ou seja, essa comunhão aponta para uma vida transparente. Os que vivem a comunhão com Deus estão andando na luz e estão praticando a verdade. Andar nas trevas significa estar vivendo contrário à vontade de Deus. Entendeu isso? Ou seja, andar nas trevas é andar na mentira. É praticar a mentira. Isso significa estar vivendo contra a vontade de Deus. A verdade aqui mencionada não é apenas o que se diz, o que se fala. O apelo do João, a exortação do João para esse andar na verdade, essa verdade que o João está dizendo aí, que nós devemos cultivar e andar nela, não é apenas aquilo que se fala, mas é também aqui o que se faz. Não é apenas aquilo que se fala, mas é também o que se faz. O que se vive. Né? Quem está em comunhão com Deus, o João vai responder mais uma vez, foi purificado pelo sangue de Jesus. Foi purificado pelo sangue de Jesus. Veja que a indicação dessa purificação tem como padrão a comunhão de um com os outros. Ou seja, o ser nova pessoa. O ter morrido para o mundo. O ter nascido de novo. Isso é resultado da purificação. Que o João está dizendo, vocês foram purificados pelo sangue de Jesus. Porque foram purificados, vocês têm comunhão uns com os outros. Essa comunhão que vocês têm uns com os outros, ela gera alegria plena. Ela gera unidade. Porque tudo isso tem como base a encarnação de Jesus. Então vivam, andem na verdade, não mintam. Porque quem está nas trevas está andando contra a vontade de Deus. Está vivendo contra a vontade de Deus. Por isso que a indicação aí é purificação como padrão para a comunhão de uns com os outros. A exigência para a comunhão é deixar a luz revelar o certo e o errado. Não é tentar esconder. Entenda bem isso. A exigência para a comunhão é deixar a luz revelar o certo e o errado. E então viver sobre a orientação continuamente da palavra do Senhor. Hoje está em moda. As pessoas inventaram isso.
tem partes da Bíblia que confronta a nossa condição moral. Vai de encontro mesmo. E aí alguns acham que essa confrontação que a Bíblia faz, a condição moral de muitos, de todos nós, que nós precisamos de transformação dia após dia, alguns vão dizer, olha, a Bíblia está sendo preconceituosa. Esse negócio tem que mudar, esse livro é muito antigo, nós vivemos no século XXI, o homem hoje, ele vive um novo contexto, então essa Bíblia tem que mudar, esse texto tem que mudar, tem que evoluir. Entenda bem, a Bíblia é a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. Ela é suficiente para direcionar o homem rumo ao céu. Ela dá suprimento a esse homem para conduzi-lo de pé. Não é eu me aproximar da Bíblia procurando erro. Quando eu faço isso, eu estou indicando que eu estou totalmente errado, equivocado. Nós vamos aprender, meus queridos, a lição que nós aprendemos aqui, que o João está exortando, nesse segundo nível aí de comunhão, é que o cristão jamais se transformará em luz até que o seu corpo seja mudado. Mas ele deve andar ele deve andar em resposta à luz enquanto está aqui na terra. Ele não pode tentar justificar os seus atos. Nós não devemos tentar justificar nossos erros e pecados. Isso nos faz andar em trevas. O terceiro nível de comunhão é resultado dos dois primeiros. O terceiro nível é resultado da comunhão uns com os outros, é resultado da comunhão com o Pai e com o Filho. Que nível é esse? A comunhão real leva à confissão de pecados, verso 8 ao 10. A exortação do João aí. A comunhão entre irmãos e com Deus fora proporcionada por Jesus, pela encarnação de Jesus. Os que estão vivendo a comunhão aqui mencionada estão andando na luz. Eles foram purificados para viverem assim. Eles foram resgatados, purificados pelo sangue de Jesus para viverem em comunhão. Para viverem em comunhão uns com os outros e com o Pai e com o Filho. É a exortação joanina. A purificação, no versículo 7, ela leva ou deve levar à confissão do princípio do pecado que o João fala aí, bem no início. Do versículo 8, porque João está falando de duas coisas aí quando ele fala do pecado. Ele fala do princípio do pecado e do pecado pessoal. Ou seja, do princípio, da raiz do pecado. E ele fala do ato de pecar. Os que estão vivendo, né, na comunhão. E aí ele vai dizer que essa confissão, ou essa purificação, que é citada lá no versículo 7, ela deve levar a essa confissão do princípio do pecado. Veja que a frase, não temos pecado, que o João diz. Se nós dissermos que não temos pecado, refere-se à natureza, ao princípio, ou à raiz de pecado, e não ao ato em si. João afirma que há consequências em não confessar pecados, não confessar os pecados. A primeira delas, que ele afirma isso lá no versículo 8, João diz assim, olha, João menciona 3 testemunhos negativos sobre o pecado. Ele vai dizer a primeira coisa, versículo 8, se afirmarmos que estamos sem pecados, aí ele responde, nós enganamos a nós mesmos. Ou seja, o que é que o João está dizendo? Que o engano sobre o pecado me mantém escravizado. O João está afirmando que a consequência de não reconhecer a fonte do pecado e confessar resulta em afastar-se do caminho, e aí estaremos fazendo conosco aquilo que Satanás deseja fazer.
nós mesmos estaremos, quando não reconhecemos a fonte. É como, acho que foi a Leide que me falou sobre um testemunho do Sérgio Lopes, sobre a questão da Covid, que as pessoas, o corpo, ele reage à infecção através da fé. Ele reage tornando o nosso corpo febril. Aí a pessoa vai e toma remédio para febre. Você ataca a febre e não ataca lá a infecção. Enquanto que você deve atacar a infecção, porque aí o corpo vai voltar à sua temperatura normal. Aqui, quando o João está falando sobre esse princípio do pecado, é que nós precisamos reconhecer a raiz, de onde veio. E hoje está muito incomum, é muito comum, nos movimentos de batalha espiritual, é muito comum transferir essa condição, essa situação de pecado, de pecar, transferir para o diabo. Foi o diabo que me fez pecar. Não, meu querido, ele pode sugestionar você. Ele pode até argumentar com você, mas quem decide, em última instância, a pecar é você. Não tem para onde, é você que decide. Ele não pode pecar por você. Ele é pecador, ele é o inimigo das nossas almas, mas ele pode, o que ele faz é sugestionar. Então, o engano sobre o pecado, enganamos a nós mesmos. Tá? A afirmação do João aí é que essa situação, ela nos leva a gente fazer com a gente mesmo aquilo que Satanás deseja fazer. João menciona a terceira situação negativa, da gravidade do pecado, a ideia de viver um personagem. Quando João diz assim, ele cita, ele diz, a verdade não está em nós. Quando você vive de aparência, não está andando na verdade. Pelo fato de não confessar a raiz do pecado, a verdade está distante. Pelo fato de não reconhecer a raiz, está distante, a verdade está distante. Não está andando nela. Por isso quando alguém está assim, está vivendo um personagem. Está fazendo teatro na vida. Segundo, a terceira coisa, o terceiro testemunho negativo que o João fala, no versículo 10. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, agora sim vem a ação pessoal. Primeiro ele tratou do reconhecimento da fonte do pecado. Agora ele vai tratar do ato do pecado. Ele diz assim, se afirmarmos que não temos cometido pecado. A negação do pecado pessoal aí que o João está se referindo. Deus afirma que o homem pecou. Então, se afirmarmos que não temos pecado, estamos dizendo que Deus mente. Aí está a gravidade. Nós somos imperfeitos, nós somos pecadores redimidos. Todos os dias nós temos que nos arrepender. Se nós dissermos que não temos do que nos arrepender, nós estamos dizendo que Deus mente. O João está tratando do ato pessoal em si. Consequentemente, sua palavra não está em tal pessoa. Pois se ele diz que não peca, a palavra não está nele. E aí nós vamos aprender que, para o pecado ser perdoado, precisa ser admitido e confessado. Não é apenas saber que pecou e confessar ao Senhor em arrependimento. Senão nós vamos ficar carregando,
carregando, levando cargas pesadas pela vida toda. E aí, para concluirmos, a comunhão plena leva-nos a responder ao padrão de luz e reconhecer o estado pecaminoso. A vida vitoriosa cristã é uma vida de pecados confessados. A confissão genuína inclui abandonar o pecado e somente assim se produz o crescimento espiritual. Confessar, abandonar e seguir caminho. Assim, nós vamos amadurecendo na vida cristã. Portanto, não temos que justificar o pecado pessoal ou a sua raiz. Nós devemos seguir o conselho do apóstolo João, que diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Para que o pecado seja perdoado, precisa ser reconhecido e confessado. Assim, estaremos vivendo em comunhão uns com os outros, e com Deus e com seu Filho, que é o autor e consumador da nossa fé. Vivendo alegremente como servos de Senhor, servos de Deus. Ou seja, a nossa palavra é: viva a comunhão como irmãos, com Deus e Jesus, e encontre alegria verdadeira, motivação verdadeira para viver, para estar em comunhão como irmãos que somos em Cristo Jesus. Amém? Nós vamos encerrar agora. Eu quero convidar você para encerrarmos. Eu não sei, como eu disse na minha oração no início, eu não sei quem vai ouvir e vai assistir, né, esse culto que estivemos realizando hoje para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas uma vez que você escuta e que você entende essa mensagem, se o Senhor falou com você, o nosso convite é para que você se comprometa com a verdade, para que você venha para Cristo e ande na verdade, que se baseie, que queira viver essa comunhão e que tem como base a encarnação de Jesus, para que você viva alegremente como irmãos. O meu convite é para você, igreja, a cada dia mais se aproximar do Senhor, a cada dia mais estar unida, viver em unidade. O nosso convite, a nossa palavra, é para você que talvez ainda não fez um compromisso com Jesus, mas para que você venha para Jesus, para que assim você possa desfrutar da paz com Deus. Por isso eu convido você agora a curvar sua cabeça, parar um instante, e nós iremos orar, finalizando esse momento. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Paizinho, muito obrigado pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nossas vidas. Muito obrigado, ó Pai querido, por manter nossa saúde. Muito obrigado, ó Pai, por suprir nossas necessidades. Muito obrigado, ó Pai, por nos dar a alegria de poder estar participando do culto, da glorificação do Teu santo nome. Deus querido, Deus amado, Tu sabes o que vai em nosso coração. Nós pedimos ao Senhor, Pai, nessa hora, se há algum caminho mau, Pai, que o Senhor venha retirar das nossas vidas. Que o Senhor venha com a Tua colher, Pai, e retira toda essa impureza. Que o sangue purificador de Jesus seja derramado de fato sobre nós. E que assim, Pai, que a cada dia estejamos caminhando rumo ao autor e consumador da nossa fé. Deus querido, Deus amado, nós oramos por cada um dos Teus filhos que está agora nas suas residências. Que o Senhor esteja abençoando cada um deles, cada um dos Teus filhos que fazem parte, ó Pai, desta comunidade cristã aqui, desta igreja, desse povo que se reúne
nesse local. Nós clamamos pela vida de cada um deles. Nós queremos clamar, Pai, por aqueles que estão enfermos, por aqueles, ó Pai, que estão com a suspeita desse vírus que está agora atingindo toda a humanidade. Que o Senhor esteja abençoando a vida deles. Que eles possam logo, logo estar de pé, saudáveis, para assim contarmos as bênçãos e cantarmos as bênçãos. Deus querido, Deus amado, nós oramos por todos aqueles que nos assistem, por aqueles que nos assistirão. Oramos assim, agradecidos, e que a Tua graça, o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, hoje e sempre, por toda a face da terra, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Tenham todos uma boa noite em nome de Jesus.